Chegou agora Rabino Avram Tzvi Beutner, do Rio de Janeiro, e Rabino Shlomo Zaguri, de Belém. Agora sim temos os três. Obrigado aos três rabinos por participarem desse desafio. E nessa nossa primeira rodada, nós queremos ver os rabinos conseguirem nos explicar o que é a Hassidut. Será que é só aqueles homenzinhos de peotas, os menininhos de peotas, homens de chapéu, capota preta, que todo mundo já viu essa imagem e é o que remete a gente a Hassidut? Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com os rabinos de hoje. Vão nos falar o que é a Hassidut. Rabino Davi, eu vou começar com o senhor. A gente sabe que Hassidut é profunda e, ao mesmo tempo, ela começou justamente aproximando as pessoas que eram mais simples, não eruditas. Conta pra gente como foi o início do movimento hassídico e como pode ser que algo tão místico começou com o que era tão simples. Rabino, um detalhe só, nós só temos 3 minutos. O tempo é contado, valendo. Na época do Baal Shem Tov, os judeus simples estavam sofrendo, primeiro da ignorância, não sabiam as leis, compriam, mas não sabiam estudar a Gemara, eram, na verdade, muito, muito simples. Também tinha muita pobreza, não somente a pobreza, tinha também muita decepção. O Baal Shem Tov chegou depois de uma história do falso Messias, que era o Shabtai Tzvi. Então, os judeus eram muito deprimidos, e havia uma elite de eruditos que desprezava a grande maioria dos judeus simples. O Baal Shem Tov começou a dar atenção a esses judeus simples, explicar para eles que pela simplicidade deles, eles são capazes de atingir níveis elevadíssimos e que a fé simples se sobrepõe a muitos estudos muitas vezes. E é melhor ser um judeu simples, mas humilde, que um erudito orgulhoso. E o Baal Shem Tov foi começando a investir nesta massa de judeus simples, deprimidos, dando para eles força, uma energia, uma injeção da alegria, servir Deus com alegria, de ser contente com o que eles têm, que eles estão conectados com Deus, que Deus ama eles de um amor infinito. O Baal Shem Tov deu atenção a esses judeus simples. Só para dar um exemplo rápido, o apelido que os eruditos orgulhosos davam para esses judeus simples era Am Haaretz, que é uma palavra pejorativa, aparentemente. Mas significa o povo da terra, esse é o povo da terra, não entende? Não, povo da terra, povo da terra. Chega o Baal Shem Tov e cita um versículo e diz que Atem tiyu li eretz chefetz. Tem um versículo que diz, vocês, o povo de Israel, são para mim uma terra querida. Diz o Baal Shem Tov, a terra é o que nos dá de melhor, do bom e do melhor. Na terra você planta, você semeia, sai da verdade frutos e árvores e flores e minerais, tudo vem da terra, petróleo, tudo vem da terra. Então, disse o Baal Shem Tov, se nós vamos investir nestes judeus simples, nesta massa de judeus, vai sair os melhores frutos. E isto exatamente, depois chegou o Alter Rebbe, exatamente o Baal HaGeula de hoje, e deu o caminho como fazer isso, aprendendo, ensinando. Então, chegaram a níveis de erudição extraordinários. Quer dizer, nesta massa de judeus que os outros estavam chamando pejorativamente Am Haaretz, lá cresceu, na verdade, melhor as cabeças, os servidores de Deus, homens que servem Deus, que rezam com Kavaná, que estudam, que fazem a coisa, tudo de Shemaim. Exatamente por quê? Porque o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe acreditaram no potencial de cada judeu. Quando eles estão olhando um judeu, eles estão vendo o seu potencial, uma vez, estão vendo o diamante. Quando você vê um diamante bruto, você aparentemente não é bonito. Mas quando um tzadik, o Alter Rebbe, o Baal Shem Tov, olham para isso, eles estão vendo já o diamante lapidado. Deixa eu tirar o microfone. Rabino, muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos à segunda pergunta deste bloco. Eu vou convidar o Rabino Tzvi Beutner. Rabino Beutner, eu vou deixar o senhor começar, dando boa noite, Shana Tová, mas eu já vou deixar a pergunta aqui, porque hoje eu estou com tempo curto e estão me apertando. Vamos lá. A sua pergunta, Rabino, é: qualquer pessoa pode ser um Hassid? E o senhor também tem 3 minutos. Muito bem. Em primeiro lugar, Shana Tová, pergunta Hassidut, Begaté Hassidut, Begaté, Begaté, sim. Perguntaram para o Rebbe anterior, depois que o Rebbe anterior saiu da Rússia por motivos, enfim, a KGB estava perseguindo ele, perguntaram para o Rebbe anterior, Rebbe, eu não lhe conheço, não tenho nem contato consigo, como que eu posso ser um Hassid seu?
O anterior respondeu, isso está inclusive no Hayom Yom, que se você estuda a minha Hassidut, você participa dos Fabrengens dos Hassidim, você se comporta como os Hassidim, você é um Hassid, você está ligado com o Rebbe. Isso está ao alcance de qualquer um, pode ser homem, mulher, criança, pode ser Ashkenazi, Esfaradi, Marroquino, Uzbequistão, Cazaquistão, enfim, todos podem ser Hassidim na medida em que a gente se conecta com a Hassidut e com o Rebbe. Estamos tentando melhorar o som. Só um pouquinho. Dá para ouvir? Melhora? Um pouquinho baixo. Tá bom. Começa tudo de novo. Sim? Se o senhor quiser. Deixa na tová, tem que ter. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Óbvio que Hassidut é para todo mundo. Hassidut é a revelação da parte mais profunda da alma de todo mundo. Todo mundo tem conexão com a Hassidut. Hassidut é a revelação da parte mais íntima e profunda da alma da pessoa. Por isso que o Rebbe anterior disse que quem quer se ligar com o Rebbe, quem quer ser um Hassid, ele tem que estudar a Hassidut, ele tem que se comportar como Hassid, ele tem que participar de Fabrengens, e aí então, com certeza, ele também pode ser um Hassid. Isso faz parte a opção de ser um Hassid, não é nenhuma opção. Todos vão ser Hassidim, com certeza. Quando o Mashiach chegar, não vai ter opção. Essa é a revelação da essência de cada um de nós. Então, com certeza, todos podem ser Hassidim e todos vão ser Hassidim. Tirei o microfone, melhorou, o som ficou bem melhor com esse microfone. Rabino, muito, muito, muito obrigado. E agora chegamos ao final do bloco 1. Vou passar a palavra para o Rabino Shlomo Zaguri para a última pergunta desse bloco. A Hassidut nos ensina que a mente deve dominar o coração. Isso quer dizer que nós temos de ser mais razão do que emoção? Como assim? Rabino Zaguri, o senhor também tem 3 minutos. Não deu para ouvir aqui. O senhor quer que eu faça a pergunta novamente? Olha os desafios da gente fazer ao vivo, né? Essa é a graça, mas isso é que é bom. Vamos lá. Quando o senhor estiver pronto, estiver me ouvindo, faz um sinal. Agora sim, agora estou lhe ouvindo. Agora sim? Então eu vou repetir a pergunta. Como o senhor já esteve no outro Crossfire, então nós não vamos poupá-lo e a pergunta vai bem capciosa para o senhor mesmo. Vamos lá. A Hassidut nos ensina que a mente deve dominar o coração. Isso quer dizer que a gente deve ser mais razão do que emoção? Explica para a gente em 3 minutos. Tudo bem? Boa noite a todos. Desejo para todos um Shana Tová nos caminhos da Hassidut, nos estudos da Hassidut. E os caminhos da Hassidut implicam nisso mesmo, que a razão domina a emoção. Não está muito na moda, mas faz muito sentido. A gente sabe que o Tânia explica bastante sobre a alma divina e a alma animal. A alma divina, o local dela é na razão e no intelecto. A alma animal é no coração. Funciona assim. Quando começa da razão e vai para a emoção, é bom. Quando começa da emoção e vai para a razão, é ruim. Ou seja, eu tenho prazer, eu tenho uma vontade, eu tenho um impulso do coração, e aí eu penso como eu vou conseguir, como eu vou melhorar, como eu vou desenvolver mais o prazer, que é a moda de hoje em dia, a indústria de hoje em dia, desenvolver cada vez mais a possibilidade de eu ter prazer, prazer, prazer. A Hassidut não nega a emoção, pelo contrário, só que a emoção que vem gerada pela razão, através que a pessoa reflete e na grandeza de Hashem, ela consegue submeter as emoções dela para Deus. Tanto que a gente vê que os Hassidim, eles dançam, eles pulam, eles são alegres, eles têm a emoção, eles servem a Deus com alegria. É uma emoção com razão, com conteúdo, com sentido. E isso, na verdade, é uma coisa nata de todo ser humano. Judeus, não judeu, tanto faz. Qualquer etnia, qualquer coisa, todo ser humano tem natureza que a razão consegue dominar o coração, porque a razão é a cabeça é acima de tudo, mas o coração é vital, a cabeça a gente sabe que é acima de tudo.
Só uma historinha rápida para ver se dá no tempo. O Admor Zaken, o homem da noite, ele tinha um Hassid, Rav Moshe Meislich, que era espião lá no Napoleão. E o Napoleão estava desconfiando de que tinha alguém, ele entrou no recinto que o Rav Moshe Meislich, um Hassid, o espião estava ali e colocou a mão no coração dele. E não bateu mais rápido que o normal, e ele não matou ele, não descobriu, não aconteceu nada. Perguntaram para ele depois, como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou, a gente aprendeu com a Alter Rebbe, com a Admor Zaken, a conseguir dominar o coração. Então, nós temos impulsos, nós somos seres humanos, os Hassidim de capa preta e chapéu também têm vontades, mas a gente estuda no Tânia, a gente estuda na Torá, que a razão, ela domina. E a razão, ela consegue pegar a emoção e trazer para o serviço a Hashem, pensar na grandeza de Hashem, usar toda a nossa emoção para coisas boas. Uau! Obrigada, Rabino Zaguri, muito obrigada. E chegamos ao final do bloco 1 e a gente está vendo que esse Crossfire hoje está nas alturas, né? Estamos alcançando aí níveis superiores com esse estudo. Vamos engatar direto no bloco 2, tá? Vamos entrar em um assunto mais intrigante, vamos falar agora um pouquinho do Tânia, que o Rabino Davi já começou explicando para a gente que é um livro muito profundo, escrito pelo Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad. E dada a grandeza das revelações que o Tânia trazia, outro julgamento nas cortes celestiais, eu não vou me adiantar aqui, o Alter Rebbe foi preso, e a dúvida era se tudo aquilo que continha no Tânia podia ser revelado nesse mundo aqui. O Tânia ficou conhecido como o manual da vida, e é isso que a gente vai explorar agora nesse segundo bloco. Para o segundo bloco, vamos fazer a primeira pergunta para o Rabino Beutner. Ok? Então vamos, está me ouvindo, Rabino? Ok. Como é possível o livro Tânia, escrito há mais de 200 anos, em uma pequena cidade da Europa Ocidental, ser capaz de conter todas as diretrizes para a nossa vida hoje e sempre? Ah, lembrando, 3 minutos. Tá, nós já comentamos antes que a Hassidut é a revelação da essência da alma. A essência da alma mexe com tudo, com a vida inteira. Então é óbvio que quando você revela a essência da alma, isso tem um efeito sobre toda a pessoa. Veja bem, eu vou passar pelo menos uma ideia muito rápida. O livro do Tânia é chamado de Sefer Shel Beinonim, o livro dos intermediários. A ideia é de que existe um nível, talvez, de perfeição que está fora do alcance da maioria das pessoas, que é uma dádiva divina. Ser um tzadik é um presente de Deus, mas existe um nível que todo ser humano pode alcançar. E esse é o nível chamado Benoni, ou seja, o máximo da perfeição que cada ser humano pode chegar. O livro do Tânia não é uma enciclopédia de Kabbalah. O livro do Tânia é um manual de receitas. É um livro de receitas. A primeira parte do Tânia, você tem todos os ingredientes, que nem uma receita de bolo. E você sabe como funciona a cabeça, como funciona o coração, como funciona o corpo. Ele te ensina como funciona o ser humano. Na segunda parte do Tânia em diante, ele te ensina a fazer o bolo. Sabendo quais são os ingredientes que formam o ser humano, como usar isso para atingir o máximo da perfeição que um ser humano pode alcançar com a orientação de Hashem, que é o que a Torá nos ensina. Rabino, o senhor sempre nos surpreendendo, né? Não bastava, para quem ainda não tinha percebido que a gente não está falando de um livro qualquer, o senhor ainda levou a todas nós mulheres para a cozinha, para fazer receita. Muito bom, muito bom. A segunda pergunta desse bloco vai para o Rabino Davi Weitman. Vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho do Tânia, com certeza, e um pouquinho da prática, né? Já que o Rabino trouxe essa ideia de que é um livro de receita, vamos botar a mão na massa. Rabino Davi, o Tânia nos ensina o caminho para uma conexão com Hashem. O que a gente pode pegar na prática, botando a mão na massa mesmo, o que a gente pode pegar no Tânia para sentirmos a presença de Hashem em nossas vidas? No Tânia nós temos um trecho que diz o seguinte, o Rebbe escolheu isto como um dos 12 versículos que cada criança tem que conhecer. V'hine Hashem nitzav alav. Deus está, na verdade, presente e olhando. O Mabit alav, Deus está preenchendo todo o espaço, a divindade está em todo lugar.
Quando uma pessoa estuda Tânia, ele vai automaticamente ver quanto insignificante que ele é. Apenas uma extensão de Deus, uma energia de Deus. O mundo é cheio de energia divina. Neste momento, obviamente, ele está conectado. A partir do momento que ele reconhece que ele é apenas, na verdade, energia divina, e nada mais, ele é um nada absoluto, frente, na verdade, à presença divina que preenche o universo, neste momento ele é conectado a cada instante. Mais ainda, no Tânia, na segunda parte, como mencionou o Rabino Beutner, na segunda parte, quando fala já da criação do mundo, quem estuda lá vai aprender que a criação é algo que, na verdade, não aconteceu uma vez, 5.000 anos atrás. Acontece a cada instante. Em outras palavras, Deus está recriando o mundo a cada instante. Me criou agora, neste instante. A divina providência é total, não somente o ser humano. Minerais, vegetais, animais, nada por acaso, não tem acidentes da natureza. Quando uma pessoa se aprofunda nesses conceitos, ele sente Deus a cada instante, ele sabe que Deus está ao seu lado, Deus está, na verdade, nos ajudando, nos recriando, nos insuflando vida. Quando uma pessoa estuda o Tânia, ele vai ver que, na verdade, conflitos internos é parte do serviço a Deus. Já que nós não somos tzadikim, e a gente gostaria de ser Benonim, significa, se eu tenho um conflito, significa que a minha alma divina está lá, está agindo, está funcionando, estou servindo Deus, estou tentando, estou me esforçando ao máximo possível. Tudo isto faz uma conexão constante com Deus. Claro que nós temos uma alma animal também, ela também age. Aqui entra o conflito diário, mas através do estudo do Tânia, esta luta interna é muito mais fácil e vai ser vencida. Obrigada, Rabino Davi. Quanta informação profunda e inspiradora, né? Vamos continuar nos inspirando. E o Prospire pegando fogo. Agora, para fechar esse bloco, Rabino Zaguri, vamos mantendo os 3 minutos e vamos continuar falando de prática. Se o senhor pudesse pegar uma lição do Tânia para aplicar agora e mudar a vida das mulheres que estão assistindo, qual seria? Bom, antes de eu responder, já que o Rabino falou que é um livro de receitas, então um crossfire da Hassidut e do Tânia é uma degustação. Eu convido a todos a comer mesmo, a fazer a refeição completa, a estudar o Tânia, já tem em português, já tem videoaula, já tem livro em português, já tem muita coisa acessível para todo mundo, vai ver de perto, porque a gente explicar em 3 minutos é difícil, mas eu convido a todos a ver de perto diariamente uma segulá, uma simpatia para todos os assuntos, estudar o Tânia diário, assim como ler a porção semanal do Rumash e os salmos do dia. Mas vamos lá. Primeiro capítulo do Tânia, logo no primeiro capítulo, ele já chega com uma bomba que Benoni, intermediário, não é uma pessoa com metade pecados, metade mitzvot. E tzadik é aquele que é um pouquinho melhorzinho, e Irachá é o piorzinho. Não. O Benoni e o tzadik são muito parecidos nos atos externos deles. O Benoni, o intermediário, o Tânia vai lá e explica que, na verdade, é uma pessoa que cumpre tudo na prática. E o tzadik, obviamente, cumpre tudo na prática, mas o tzadik, ele nem deseja o mal. Ele, dentro do coração dele, ele é completo bom. Ou seja, o Tânia começa falando, olha o que está por dentro. A Hassidut e o Tânia vêm falar de o que, para eu ver uma definição de uma pessoa, chamar a pessoa de tzadik ou rachá, não é só o que ela faz, é o que tem dentro dela também. O íntimo, o pnimiut, e assim em todas as situações. Então, isso chama a gente a olhar para a vida, a olhar para a Torá, a olhar para as mitzvot de uma maneira mais ampla, mais geral, olhar a luz que está por trás dos detalhezinhos. Ao mesmo tempo, o Tânia lá na frente começa a explicar que existe uma vantagem da ação prática, que existe a vantagem dos detalhes, que é importante fazer uma casa para Deus de uma maneira plena, de uma maneira completa. Então, eu tenho que unir as duas coisas, a essência sem perder os detalhes. Um exemplo rápido, o Shabat. Tem muitas mulheres que se esforçam muito, pessoas que se esforçam muito para preparar o Shabat, arrumar uma mesa, arrumar a casa, a salada e tudo, e todos os detalhes, e é muito bonito, isso é muito importante. E aí a pessoa tem que lembrar também o que é o Shabat. Qual é a essência do Shabat? Shabat é descansar e voltar para si. Hashem voltou para si, criou o mundo e voltou para si. Nós voltamos para nós mesmos, para nossa essência, para nosso judaísmo, para nossa tradição. Ao mesmo tempo, eu não vou deixar de fazer a minha salada, só que a minha salada e todo o fazer do meu Shabat vai ser olhado totalmente diferente, porque eu estou lembrando da essência, da luz que está por trás daquilo. Então, o Tânia, ele tem esses dois lados, a Hassidut, ela traz para a gente a luz, a essência da coisa, e, por outro lado, sem deixar os detalhes, sem deixar a ação prática, que uma coisa completa a outra. Essa é a maneira perfeita da gente servir a Hashem.
Muito bom, Rabino Zaguri, o senhor conseguiu cumprir os 3 minutos. Eu vou pedir desculpas por lembrar sempre dos 3 minutos, mas a gente tem um cronograma, e também lembrando que os 3 rabinos estão em outros eventos. Nós pedimos para eles falarem no intervalo, para que a gente não perdesse a oportunidade de fazer esse evento na própria data de hoje. Então, eu acho que assim, os rabinos estão deixando um gostinho de quero mais, e é esse desafio mesmo que o Rabino Zaguri trouxe para a gente. É só uma degustação, estamos só conhecendo, depois cada um vai se aprofundar, vai ligar para a sinagoga perto da sua casa, vai procurar informações de aulas, e vamos prosseguir. Eu vou agora para o terceiro e último bloco. Estamos dentro do horário, não precisa se preocupar. Nesse terceiro bloco, a gente tinha aqui uma pergunta rápida, uma pergunta que cada rabino deveria responder em 1 minuto. Mas como a gente está com o tempo, se vocês quiserem se alongar um pouquinho, não passando de 1 minuto e meio cada um, eu acho que a gente consegue. Dá 3, não? 3 não, 3 para o terceiro bloco não dá, Rabino. 3 é muito para o terceiro bloco. Vamos lá. Esse terceiro bloco ele é um pouquinho diferente. A gente vai jogar um conceito para cada um dos rabinos e vocês devem dar para a gente uma explicação do conceito com uma história, com um exemplo, se quiser cantar música, como quiser. Rabino Davi, a alegria move barreiras. Rabino Boitner, as vestimentas da alma. Rabino Zaguri, alma animal e alma divina. Então, esses são os nossos 3 conceitos. Querem que eu repita? Vamos começar, então. Então, vamos. O Baal Shem Tov diz, a tristeza fecha as portas do céu. A oração abre as portas do céu e a alegria quebra as muralhas. Com a alegria em hebraico, simcha poretz geder. Através da alegria quebra qualquer muralha. No momento da alegria, esta alegria quebra qualquer conceito. Na Hassidut está escrito quando uma pessoa está, na verdade, no casamento de seus filhos, ele não tem inimigos. Até a pessoa que nunca lhe falou, que ele está longínquo, de repente se torna um amigo, ele beija todos. A alegria leva uma pessoa a um patamar inacreditável. Não falta histórias reais. Tzemach Tzedek, Simchat Torah, em plena Rússia, no inverno, dezenas e dezenas de Hassidim que estavam doentes à beira da morte. E, de repente, o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, manda eles entrar na sinagoga Simchat Torah e escutar as danças e os cantos. E isto traria uma melhoria. E foi assim. O Rebbe teve um ataque cardíaco no meio das Akafot Simchat Torah. Pediu, implorou que continuasse as danças e os cantos o mais rápido possível, porque isso acrescentava na saúde dele. A gente sabe que a alegria pode fazer muito mais que orações, lamentações, perdões. O trabalho em Simchat Torah atinge mais alto que, na verdade, a seriedade de Yom Kippur. Só terminando com uma história, já se permitiu uma história. Dizem que tinha um rei que foi recentemente empossado. Então, o costume antigamente, quando o rei assume o trono, é que todos os súditos vão, na verdade, na coroação. Foi a noite de coroação, abriram até as prisões. Até as prisões. Todo mundo participa, está lá, e um por um passa na frente do rei e deseja a ele longa vida e tudo isto. Um dos presos, ele passa na frente do rei com um copo de champanhe e ele fala para o rei, to life, lechaim. O rei respondeu, lechaim. To life. De repente o rei se tocou, mas este homem é condenado à morte. Semana depois ele vai ter que, na verdade, ser decapitado. Mas o rei já falou que o rei já falou to life. Ganhou a vida. Onde? Através do lechaim. Quando os judeus se alegram, tem um fabrengen junto, irmandade, um deseja outro no coração, se canta, se dança, se quebra barreiras, se faz muito mais com o anjo Michael lá em cima. Muito obrigado. Muito bom. Podemos ir direto, Rabino Boitner, as vestimentas da alma. As vestimentas da alma. A roupa faz o homem. Apesar de que é o homem que faz a roupa, a gente imagina que pode ser até a mulher também, a costureira, mas é a roupa que faz o homem. Ou seja, a gente sabe que o exterior mexe com o interior. Obviamente, o interior é o mais importante, mas se a gente quer mexer, trabalhar, melhorar o interior, tem que começar pelo aquilo que está ao nosso alcance, que é o exterior. Existem 3 vestimentas da alma, que são o pensamento, a fala e a ação. Quando a gente envolve
o nosso pensamento com coisas positivas, a nossa fala com coisas positivas, a nossa ação com coisas positivas, como mitzvot, com Torá, isso mexe com o nosso interior, mesmo que o nosso sentimento, que é mais interior, o nosso intelecto, em algum momento, não esteja ligado com coisas mais elevadas, não esteja ligado talvez com Hashem, com Deus, com a Torá, com a mitzvot, na medida que a pessoa pensa, fala e faz nesse sentido, isso vai mexer e vai despertar o interior também. Um exemplo simples disso, quando uma pessoa está triste, está para baixo, numa das várias cartas do Rebbe, o Rebbe diz que a pessoa deve agir como alguém que está alegre. Por quê? Porque ele agindo como alguém que está alegre, isso vai despertar a alegria dentro dele. Ou seja, a roupa faz o homem. Já está pronto, pode seguir, Rabino Shlomo. Vamos lá. Alma animal e Eu alma gostei divina. bastante do conceito que escolheram para me explicar. Alma divina e alma animal. O próprio nome já diz tudo. A alma divina é uma parte de Deus mesmo. É difícil de entender isso, mas um exemplo rápido, um filho, ele tem o mesmo DNA, a essência do pai, por mais que ele é uma outra existência. Se Haz Shalom acontece alguma coisa com um dos dois, o outro continua vivo. Modo de falar. Nossa alma divina é uma parte de Deus que veio aqui para o mundo como uma criatura aparentemente separada. Alma animal, como o próprio nome diz, animal. Mas aí, se a alma animal é um animal, então talvez a alma divina seja um ser humano. Vamos fazer uma comparação interessante. A alma animal, ela segue o impulso, ela segue o que é mais barato, o que é mais fácil, o que é mais cômodo para ela, e não o que é mais correto, não o que é o mais certo, não o que é mais honesto. O animal está preocupado em sobreviver, em se alimentar e ter prazer e se proteger de qualquer prejuízo, de qualquer coisa que possa acontecer de mal para ele. É isso a alma animal. Eu diria que seria sobreviver. Enquanto a alma divina seria viver, ter vida verdadeira com conteúdo de Torá e Mitzvot. A alma divina, ela ama tudo que é de Deus, tudo que é correto e odeia tudo que é negativo. Mas a Hassidut não fala que a gente tem que extinguir, queimar, acabar com a alma animal. Igual exatamente o ser humano e o animal. O animal, ele pode ser muito perigoso, mas se o ser humano cuidar dele, ele pode ser muito útil. O animal, ele realmente é aberto para qualquer coisa, mas eu, como alma divina, como ser humano, eu cuido do meu animal, e aí com esse animal eu posso, por exemplo, arar um campo e produzir muito mais do que eu sozinho ia conseguir. Ou um cavalo pode me levar a um lugar muito mais longe que eu não ia conseguir andando. E assim por diante. O ser humano cuida do animal, mas o animal também acrescenta no ser humano. A mesma coisa, a alma animal ela tem uma energia muito interessante. A alma animal ela tem uma energia, aquela coisa que ela quer, e quando ela quer fazer igual o animal. Se a gente pegar isso, canalizar para a Torá, para coisas boas, a gente vai longe. Um exemplo rápido. Uma característica básica, nata da alma animal, orgulho. Se eu pegar e falar, uau, o que eu fiz hoje? O que eu fiz para mudar a face do judaísmo, para mudar o mundo? O que eu fiz de bom? Que algo completo que eu posso falar que eu completei, que eu fiz alguma coisa bonita? O orgulho pode me levar a fazer coisas boas também. Pode me levar a ser uma grande pessoa, a mexer na vida das pessoas, sempre lembrando que isso é só o início. Mas o verdadeiro serviço Hashem é a Nefesh Elokit, é quando é por Deus, quando é a verdade simplesmente por ser verdade. Mas eu posso também usar o animal para arar o campo e produzir belos produtos. Uau, obrigada a todos os rabinos, maravilhoso, nos ensinarem tanto e por nos inspirarem tanto, e eu ouso dizer que os senhores conseguiram o mesmo que o livro do Tânia, conseguiram simplificar o complexo, explicar com simplicidade o que é tão profundo e revelar em tão pouco tempo tanta coisa. Parabéns mesmo por conseguirem isso, e muito obrigado. Vou repetir que os senhores deixaram um gostinho de quero mais, e a gente tem mais. Temos ainda uma noite pela frente com uma programação, vamos continuar, vamos agradecer aos rabinos e ficar com esse gostinho de quero mais, tanto para a noite de hoje como